Olá, bem-vindos ao canal. Vamos conversar sobre desenvolver uma pesquisa para a construção de um app, um aplicativo de celular. Hoje existem, alguma diversidade de áreas onde estão, essas tecnologias. Então, são aplicativos que ajudam na assistência, como podem fazer diagnóstico, que foram criados para apoio na telemedicina, como simuladores cirúrgicos, com games, para realizar treinamento, para educação de paciente, ou até para avaliar o comportamento dos pacientes. Como exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu construí, que foi fruto do meu pós-doc, e a gente vai discutir um pouquinho essa metodologia que eu apliquei. Bom, o método foi o design instrucional sistemático. Ele existe aí desde 1978, mas ele ainda não estava, muito voltado para essa área de pesquisa. E ele contempla aí algumas etapas como análise, design, implementação e avaliação. Dentro do designer instrucional sistemático, na parte de análise, a gente vai fazer as etapas. Faça um levantamento das necessidades, conheça os gaps, quais são aí as lacunas que existem, o que o paciente precisa saber se for voltado para o paciente ou, voltado para a educação, o que os seus alunos precisam saber, e aí a construção dessas necessidades. Então, qual é a necessidade de aprendizado, de informação, qual vai ser praticamente o meu conteúdo, para atender o seu público. E aí, identificar quem é o público, como que vai ser esse público-alvo, para poder fazer essa construção voltada para esse público-alvo. Qual vai ser o ambiente de entrega? Você vai trabalhar com uma ideia de um game dentro do aplicativo, com um material educativo mesmo, de orientação, vai ser alguma coisa que faz uma espécie de um EAD, de um treinamento, vai ser para acompanhamento, os pacientes vão ter que registrar ali o seu diário, então pensar em como eu quero, como eu devo desenrolar essa informação. Depois, a segunda etapa, então, a gente parte para desenvolvimento, e o design. Eu vou identificar, então, meus objetivos, pensando em aprendizagem, que foi o caminho que eu segui. Quais eram os focos ali de aprendizagem, os pontos mais importantes que os pacientes precisavam saber. Desenvolver as ferramentas ou as estratégias, então, como que ele vai ser feito, é um texto, é imagem, vai usar um jogo, vai usar fluxograma, perguntas e respostas. E aí, a criação do programa, que geralmente é um desenvolvimento de um protótipo. Então, aqui nós, como enfermeiras, precisamos, ou profissionais de saúde, precisamos de um apoio de um desenvolvedor de app, então, um apoio de um desenvolvedor de sistemas, para que ele faça esse protótipo, esse simulador para a gente aprovar, e aí depois fazer o desenvolvimento no sistema e a criação do nosso aplicativo. A próxima fase vai ser a implementação, então a distribuição desse programa, o cadastro dele nas plataformas. A gente tem duas plataformas, a Android e a da Apple, então a Google Play e a plataforma do iOS. E a próxima etapa vai ser a avaliação, Eu, como pesquisador, preciso avaliar a efetividade, dessa minha ferramenta. E aí você pode usar as escalas de usabilidade, então para ver se o seu aplicativo ele tem boa usabilidade, testes de conhecimento para saber se você quer testar o conhecimento dos pacientes ou dos seus alunos ou do seu público, dos profissionais de saúde, se for orientação para eles, e a satisfação com o dispositivo. Aqui no meu caso, então, voltado para os pacientes, eu selecionei os conteúdos de aprendizagem que estavam relacionados a antes da cirurgia, ao dia da cirurgia, a cirurgia, o pós-operatório e a recuperação, que é domiciliar. O aplicativo, então, recebe o nome de Ortog App e a criação do protótipo com os ícones de acesso na tela, para a navegação do paciente entre todos os tópicos que compunham para sua orientação. Depois ele é, então, submetido na plataforma Android da Apple,
né, essa publicação para download, ele foi feito de forma gratuita, né? Então o paciente pode baixar gratuitamente. E para divulgação, eu usei a estratégia de cartões de visita, onde os pacientes recebiam no consultório, podiam pegar ali na recepção o cartãozinho mostrando o nome do aplicativo e dizendo para que ele servia, né? Com atrás o formulário, né? O link do formulário, o acesso para o QR Code para ele conseguir responder aí a avaliação. Também foi feita uma divulgação nas redes sociais. Para avaliação, então, né, para resultado, para avaliar aí se ele era efetivo, a avaliação de usabilidade, a gente trabalha com a escala do System Usability Scale, ela já tem a versão validada para o português, e a avaliação de satisfação, que eu usei uma adaptação de um instrumento de um outro trabalho de aplicativo, onde eu só ajustei a nomenclatura ali para pacientes, né? No meu caso, 30 pacientes fizeram essa avaliação depois da utilização, né? Então, aqui, para vocês conhecerem um pouco a escala da usabilidade, ela é uma escala Likert e ela tem 10 itens e aqui você pode, né? O paciente faz o uso, né? O profissional faz o uso do aplicativo e depois aqui ele vem respondendo, né? Se ele gostou de utilizar, se ele considerou muito complexo, se ele achou fácil, se ele precisava de ajuda, se ele teve que tentar várias vezes, né? Se entende que a melhor usabilidade é quando a pessoa, ele é mais intuitivo, né? A pessoa consegue usar sozinho e consegue navegar facilmente. Então, aí ele vai respondendo, né, esses itens para pontuar a usabilidade. Para a satisfação, então, era relacionado, né, à questão das tarefas que ele precisava executar, a sua satisfação com a interface, né, as novas funcionalidades, como que ele se sentia, né, utilizando ali o aplicativo, a comunicabilidade, e se ele precisava de ajuda, também escala Likert, e ele vai dizendo aí o quanto que ele se sente, né, satisfeito ou não, para poder avaliar, então, a sua satisfação no geral. O OrthoGap em si, os ícones são apresentados dessa forma na tela e o paciente clica em cada ícone onde ele deseja obter maior informação. As informações são em texto, né, da orientação, e ele retorna para a página e ele navega aqui entre as orientações que ele vai seguir do pós-operatório. No final, ele tem acesso a perguntas frequentes, que são cards, então ele clica no card e o card vira e a resposta está atrás do card. No meu caso, a usabilidade ela foi de 79,8 pontos, o que mostra que ele tem um NPS ali passivo, mas ele é aceitável e ele foi considerado bom, né, perante os pacientes. E a satisfação foi de 82%, então foi um nível de satisfação bom, né, perante o que foi construído e tem ajudado aí os pacientes a enfrentar o seu pós-operatório, né, disponível lá na loja, qualquer paciente pode baixar, as orientações são de forma geral, apesar de serem construídos, né, num perfil de uma equipe, mas de certa forma elas são gerais e atendem bem, né, as necessidades dos pacientes, lembrando que foi construído embasado num material que já tinha um processo de validação, conteúdo, né, feito por profissionais, o que se torna aí, né, uma linha de orientação para o paciente de um conteúdo mais fidedigno, né, um conteúdo realmente construído por profissionais da saúde, para ele seguir algumas orientações diferente das informações mais leigas que às vezes são postadas, né, nas redes sociais por outros pacientes e que podem ter aí algumas informações equivocadas. Então, para a gente relembrar um pouquinho, o método para construir, né, um aplicativo, você pode se basear no designer instrucional, que vai ter algumas etapas a serem seguidas, como a avaliação, implementação, o design, desenvolvimento e a construção do seu protótipo. Eu espero ter ajudado vocês com esse tipo de orientação. Até mais!